Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à segunda aula do Desafio Estados Unidos. Eu, Henrique, sócio do Grupo MBanco Educação e responsável pela expansão da escola nos Estados Unidos, estarei aqui hoje com vocês para trazer muito conteúdo para quem quer se tornar referência em investimentos internacionais. Então ontem a gente teve a nossa primeira conversa, onde eu mostrei para vocês várias vagas, desde vagas aqui no Brasil, para quem quer atuar como especialista em investimentos internacionais, mas gosta do Brasil, não tem o intuito de fazer essa transição para mudar para os Estados Unidos e trabalhar lá fora. E também mostrei várias vagas aqui para quem tem esse segundo perfil, vamos dizer assim, que já está planejando, tem o intuito de sair daqui do Brasil e ir para os Estados Unidos. Só que em vez de ir para lá para trabalhar no subemprego, aqui dentro da Elmi Banco, a gente tem um programa do MBA Internacional, onde a gente consegue dar toda a estrutura e direcionamento para você fazer essa transição de carreira e migrar para os Estados Unidos trabalhando em uma instituição financeira americana. Então, ontem a gente trouxe muito conteúdo falando sobre as vagas, hoje a conversa é um pouco diferente. A gente vai falar aqui sobre alguns pilares que são muito importantes para quem quer fazer esse movimento, para quem quer fazer essa transição de carreira. Henrique, quais são esses pilares? Primeiro a gente vai começar falando sobre a questão do visto. Para quem quer trabalhar nos Estados Unidos, o visto é um dos principais pilares que você precisa começar a pesquisar e entender um pouquinho mais a fundo. Depois a gente vai falar da questão do idioma. Tem muita aquela crença que para trabalhar nos Estados Unidos, você precisa ter o inglês fluente, você precisa ter aqueles exames de especializações como TOEFL, IELTS, entre outros exames ali. Depois a gente vai passar na parte de certificações. Será que para trabalhar nos Estados Unidos precisa ter o CFA ou não? Será que tem outras certificações, outros caminhos ali? O que o mercado americano acaba olhando ali dos candidatos? E por último, a gente vai passar ali pela parte de processo seletivo. E eu vou trazer aqui para vocês alguns comentários de alguns profissionais que atuam no mercado financeiro lá nos Estados Unidos, e eles me trouxeram alguns dados curiosos e algumas informações bem legal para quem está fazendo esse movimento. Estou vendo que o Herculano já está por aqui. Boa noite, Herculano. Seja bem-vindo aí à nossa live. Herculano, não esquece de deixar aquele like lindo para eu saber que você está curtindo aqui o conteúdo e também compartilha com todo mundo aí. Quanto mais pessoas você compartilhar essa live, mais gente vai ficar sabendo sobre as oportunidades de carreira, não só lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. E por que a gente está fazendo essa sequência de lives? Teve live ontem, tem live hoje. Amanhã eu vou estar aqui com vocês de novo, onde eu vou mostrar o passo a passo ali para vocês fazer essa transição de carreira. Então tem muito conteúdo bacana. E por que eu estou fazendo isso? Eu vou compartilhar aqui uma informação muito importante para vocês, que essa informação vai reforçar muito tudo que a gente vem trazendo aqui na escola e tem muito a ver com o nosso propósito. Quem já acompanha aqui o Grupo MBanco Educação sabe que a gente tem um propósito muito forte, que é chegar a 100 mil contratações e promoções no mercado financeiro. É o nosso BREG. Então a gente tem essa marca até 2028. A nossa meta é fazer você que está aí do lado ser contratado, caso ainda não atue no mercado financeiro, ou ser promovido se você já é do mercado, é assessor de investimento, é especialista, está no alta renda, ou até mesmo ali no segmento PJ, aqui dentro do nosso ecossistema. Hoje, o Grupo Unibanco Educação tem o maior ecossistema para profissionais do mercado financeiro, inclusive a MB University, que é o nosso braço educacional, é uma empresa americana com registro lá na Flórida, faz parte desse ecossistema para formar e preparar profissionais na prática para a parte de investimentos internacionais. E por que eu estou falando um pouquinho do nosso propósito de chegar a essa marca de 100 mil contratações? Por essa simples notícia aqui que eu separei para vocês. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa aqui é uma matéria que saiu no fai.edu, que diz assim, ó: a escassez de profissionais qualificados pode ser a sua oportunidade. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa notícia para a gente olhar uma informação bem legal que eles trazem aqui. Então, essa notícia aqui, ela traz alguns dados, algumas informações de uma pesquisa ali, de um relatório da Randstad, que é uma das maiores empresas ali que faz pesquisa de mercado voltado para o ambiente corporativo. E olha só que legal, deixa eu ver aqui se eu consigo destacar essa notícia. Ela diz assim, ó: no cenário global,
75% dos contratantes afirmam enfrentar dificuldades ao buscar profissionais devidamente preparados. Já no nacional, esse número ultrapassa os 80%. Então, o que essa pesquisa fez? Ela fez um estudo ali com diversos headhunters e profissionais que estão ali na ponta, conversando com os candidatos, para entender como que anda o mercado. Se está fácil contratar, se está difícil, qual que é o nível dos candidatos que estão chegando ali nas conversas, nos processos seletivos, e esse número aqui é um número muito assustador, tá? 75% dos contratantes afirmaram ter muita dificuldade. E por que essa dificuldade vem? Eu vou mostrar aqui outras notícias para mostrar para vocês o quão existem ali profissionais que estão no mercado de trabalho, mas tecnicamente não estão preparados para aquelas vagas. Hoje a gente fala muito que a gente está na geração neném, que é aquela geração que nem trabalha e não estuda. Por que eu estou trazendo esse tipo de informação aqui para vocês? Ó? Vou mostrar uma outra notícia. Demanda por profissionais de finanças cresce em 2024 e salários surpreendem. Então, às vezes, a gente conversa ali e a gente vê muita pessoa falando, nossa, mas está difícil arrumar emprego, nossa, está difícil conseguir uma vaga, não tem oportunidade. Não, muito pelo contrário, e eu estou mostrando aqui para vocês notícias e pesquisas, dados reais. Essa notícia aqui ó, é do 2024, ali do meio do ano, pela Economic News Brasil, falando ali, é uma entrevista que eles fizeram, uma pesquisa, e eles publicaram essa entrevista, falando sobre a preocupação por busca de profissionais qualificados na área de finança. E entra naquele ponto, por que o salário surpreende? Porque está tão difícil encontrar bons profissionais no mercado financeiro que quando a instituição acha um profissional que tem um conhecimento bom técnico, que entende de cenário, consegue compreender o que está acontecendo aqui no Brasil, consegue compreender o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, ela vai sim pagar um salário maior, ela vai pagar boas bonificações para justamente prender ali aquele candidato, e se uma outra instituição, se um banco concorrente tentar tirar ele ali da instituição, ele tende a continuar por conta do salário alto, das bonificações que são altas também, e por conta de toda a estrutura financeira que a instituição acaba fornecendo. Então, esse aqui é um outro dado de uma notícia que saiu ali no meio do ano passado, para trazer para vocês um pouquinho de como anda aquecido o mercado. Tem muita oportunidade. Ontem a gente viu várias vagas para especialista em investimentos aqui no Brasil. Mostrei algumas vagas ali para Nômade, mostrei vagas também lá para os Estados Unidos, mostrei para vocês o quão factível é, mostrei que lá no mercado financeiro americano o nível de candidatura em questões de inscritos é bem menor do que aqui no Brasil. A gente viu vagas aqui para a área de investimentos que tinha mais de 100 candidaturas. Eu mostrei para vocês algumas vagas para mercado financeiro lá nos Estados Unidos que tinha pouco mais ali de 50 inscrições. Então, outra notícia, Henrique, você ainda não me convenceu que tem muita oportunidade no mercado de trabalho para quem quer crescer na área do mercado financeiro. Então, vou trazer aqui ó, uma outra notícia falando que sobre as oportunidades para Green Card nas profissões com mais demanda nos Estados Unidos. Então, vamos ver aqui, ó, a Glaucia que está aqui, o Herculano, vamos ver se eles vão acertar isso aqui, ó. Herculano e Glaucia, quais são as áreas ali que vocês acreditam que tem mais demanda? Vocês acreditam que a parte de mercado financeiro, o bancário, será que existe essa demanda ali nos Estados Unidos? Enquanto vocês reflitam aí, eu vou tomar uma água aqui. Vou deixar vocês pensando. A Glaucia que chegou aqui, o Herculano. Será que existe demanda para profissionais do mercado financeiro nos Estados Unidos? Essa notícia aqui é uma notícia do Brazilian Times. É uma notícia recente. Ela foi publicada ali em novembro do ano passado. Então tem novembro, dezembro, praticamente 2 meses que essa pesquisa foi divulgada. Ó, o Herculano colocou aqui para traders. Vamos dar uma olhadinha então. Essa notícia aqui, ela traz ali as 5 principais áreas que estão em demanda nos Estados Unidos. Ontem a gente comentou muito sobre a questão do que vem acontecendo no Brasil. A gente falou um pouquinho ali sobre muito por conta dessas incertezas fiscais, questões políticas. O brasileiro está cada vez mais
buscando conhecimento sobre educação financeira, não só de investimento como um todo, mas em questão de gestão ali, de quanto que ela tem que organizar suas finanças pessoais, a parte de investimentos também. Hoje, muito por conta de acesso à informação, já se tem mais facilidade para investir no exterior. Pelo celular aqui, se eu pegar meu aplicativo, com 2, 3 cliques, eu já consigo comprar um bond, consigo comprar um ETF, eu já consigo comprar até mesmo dólar. Então, por conta dessa facilidade, o acesso aos investimentos lá fora está cada vez mais ficando comum o brasileiro começar a enviar o dinheiro dele para os Estados Unidos para dolarizar o seu patrimônio. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O Herculano colocou aqui traders. Vamos ver. Deixa eu descer aqui um pouquinho a tela. Vou mostrar aqui para vocês essa pesquisa. Vamos lá. Aqui ele fala um pouquinho sobre o sonho de morar nos Estados Unidos, então traz algumas informações mais genéricas, falando sobre Green Card, e aqui começa, ó, por isso listamos as áreas mais promissoras. Então, lembrando que essa aqui é uma notícia do finalzinho de novembro, trazendo a previsão ali das áreas com mais demanda para o início desse ano agora, de 2025. Primeira área, tecnologia. Então, tecnologia, sem dúvida ali, é uma das áreas mais promissoras dos Estados Unidos. Hoje a gente sabe que os Estados Unidos investem muito forte na tecnologia. Quando a gente traz ali para a Bolsa de Valores, as principais instituições ali que têm o maior crescimento, ou estão no top 5, top 10 das bolsas lá nos Estados Unidos, são empresas voltadas para a parte de tecnologia. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, aqui ele coloca um pouquinho, parte de engenheiro, cientista de dados. Segunda área está com maior demanda lá nos Estados Unidos, a área da saúde. Então, quem trabalha como médico, enfermeiro, também é uma área que é muito demandada nos Estados Unidos. Então, até aqui, acredito que, sem muitas surpresas ali, a gente sabe que tecnologia e saúde geralmente são áreas que os Estados Unidos está sempre procurando ali profissionais qualificados. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Engenharia, e olha que legal, o ano passado, em setembro, foi a última visita que a gente fez lá nos Estados Unidos. A gente foi para Miami, ficamos ali alguns dias visitando alguns escritórios, algumas instituições financeiras, e depois a gente foi para Nova York. E olha que legal, Nova York hoje é o coração do mundo, principalmente quando a gente fala de finanças. Wall Street até hoje é a mais reconhecida ali quando a gente traz para o mercado financeiro. E foi incrível assim, que todos os lugares que a gente passava ali em Nova York tinha algum andaime, eles estavam reformando algum prédio, ou eles estavam construindo algo do zero, e em Miami também. E olha que legal, quando a gente estava em Miami, a gente tinha uma visita marcada ali para conhecer o Itaú. E olha só, a gente tinha viajado antes para Miami, no meio do ano, e a gente foi até o prédio do Itaú, fomos bem recebidos ali, conhecemos toda a estrutura. O prédio do Itaú era um prédio gigantesco ali, tinha mais de 11 andares, muito bonito, uma baita estrutura. A gente volta em setembro para os Estados Unidos, conversamos com o advisor que recebeu a gente, olha, a gente está indo para Miami semana que vem, a gente pode marcar mais um bate-papo. Nessa época, no meio do ano quando a gente visitou, a gente tinha montado toda a estrutura do nosso MBA internacional, que é o IAP, que é o nosso MBA para quem quer trabalhar com investimentos internacionais, seja aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos. Então, no meio do ano, a gente estruturou todo o programa, conversamos com algumas instituições para eles serem mentores aqui, e aí em setembro a gente voltou lá para apresentar esse projeto para outras empresas, outros bancos e financeiras lá nos Estados Unidos, e nessa segunda conversa a gente foi apresentar já o projeto ali para o pessoal do Itaú. E o que foi legal? A gente só mandou mensagem, ó, a gente está indo aí para Miami semana que vem, podemos marcar? E ela falou, não, pode vir sim, pô, vocês já são de casa, vem aqui tomar um café com a gente, fazer um bate-papo, vocês passam a tarde aqui com a gente no Itaú. Legal. A gente pegou, marcamos ali e chegou lá no dia, a gente só foi lá no Itaú direto, não mandamos ali para confirmar endereço nem nada, a gente já tinha ido. O que aconteceu? Nesse meio termo de a gente ter avisado ela que a gente ia na semana seguinte, a gente chegar lá, o banco, eles tinham trocado a sede para um outro banco, e foi engraçado que quando a gente chegou lá, a gente ficou ó, mó tempão esperando, e nada dela receber a gente mandava mensagem, a gente já está aqui na recepção, e ela, não, mas eu também estou aqui na recepção, a gente, não, mas a gente está aqui na frente, não está te vendo, ela, não, eu estou aqui embaixo. A gente foi descobrir
que nesse meio tempo eles tinham acabado de trocar de prédio para ir para um prédio maior ali em Miami, eram uns 2, 3 quarteirões na frente, por questão de expansão. O prédio onde eles estavam ali já não estava mais conseguindo suportar a quantidade de colaboradores por conta de novas contratações, e eles mudaram ali para outro escritório, eram umas 3, 4 quadras ali um pouco mais para frente, e aí a gente teve que sair, atrasando um pouco para a reunião, então para mostrar um pouquinho do como o mercado de engenharia também está crescendo. A gente viu bastante reformas ali, conversando com alguns moradores locais, eles trouxeram para a gente que Miami é uma região que está expandindo bastante, tem muitos prédios ali sendo construídos. Orlando, por exemplo, é uma região nos Estados Unidos onde a parte do setor imobiliário tem muita demanda, tem muita casa nova, tem muito investimento em hotéis, prédios e a parte de construção. Vamos ver aqui, quarto lugar, chegamos no nosso queridinho, a parte de finanças. Então, finanças aqui é considerada como o quarto segmento com maior demanda lá nos Estados Unidos. Então, aqui eles falam um pouquinho. Ó. O setor de finanças é um dos pilares da economia americana. Profissionais qualificados para atuar nesse campo são altamente valorizados, especialmente em bancos, consultorias, empresas de investimento e órgãos reguladores. As profissões mais procuradas no setor incluem. Antes de a gente ver aqui quais são os setores, por que que finanças é um dos pilares da economia americana? Estados Unidos, como um todo, é o centro financeiro do mundo. A gente falou um pouquinho no nosso bate-papo de ontem que, muito por conta dessa demanda, existe ali, o brasileiro está tirando, em dezembro, com dólar a 6,30, o brasileiro continuou comprando dólar e mandando. Então já existe esse movimento, o volume de dinheiro saindo aqui do Brasil e sendo enviado para os Estados Unidos tem aumentado cada vez mais, e a tendência é que o brasileiro continue enviando dinheiro para lá para fazer ali a sua proteção patrimonial. E o que é legal eu trazer para vocês dessa informação aqui, para vocês entenderem o porquê dessa demanda. O que acontece? O americano, ele acaba sendo muito preconceituoso. Não sei se a galera que está ouvindo aqui, o Herculano ou a própria Gláucia, já viajaram para os Estados Unidos, e o americano ele é muito receptivo com a gente latino. Não só com o brasileiro, mas com o latino em geral. Quem já viajou para os Estados Unidos sabe que existe um certo preconceito, a gente sente ali que a gente não está sendo bem recebido. O americano ele não é muito receptivo, e quando a gente traz para o âmbito profissional, vamos pegar ali um cliente, um brasileiro ou um latino que tem conta no JP Morgan, no Bank of America, seja no Itaú, no BTG lá fora, e um americano vai atender o latino, a gente sente ali na pele que ele é um pouco grosseiro, ele meio que esnoba um pouco a gente. Então, o americano, ele não gosta de atender latino. O que surge essa demanda para eles contratarem latinos para atender latinos. É um pouco parecido, por exemplo, com os subempregos que tem lá nos Estados Unidos. O americano ele não gosta de fazer trabalho braçal e trabalho operacional. Por exemplo, é muito comum quem é imigrante que vai para os Estados Unidos, Canadá, outras regiões que fazem ali muito frio, tem muita neve, tem uma função operacional, que é aquela pessoa que ela trabalha ali, fazendo freelance, limpando a neve de frente das casas. Nessas regiões, nos Estados Unidos, por exemplo, época que tem um inverno rigoroso, é muito comum as portas ali das casas ficarem cobertas de neve, e aí tem aquelas pessoas ali que elas ganham para ficar limpando ali, para os moradores poderem sair em época de inverno. Então esse é um exemplo de trabalho muito operacional, que o americano não gosta de fazer, e ele prefere terceirizar. O outro exemplo, a questão de babás. O americano ali, ele não gosta muito desse trabalho de estar cuidando de crianças. Então é muito comum um estrangeiro ir para os Estados Unidos e cuidar de crianças ali. É alguns exemplos. Quando a gente traz para a parte de mercado financeiro, o americano também não gosta de atender um latino para cuidar das finanças, para cuidar dos investimentos. Ele prefere dar atenção dele para o próprio americano, o que acaba surgindo essa demanda e essa necessidade do governo americano abrir vagas para latinos, para atender latinos. Então eles meio que falam assim, olha, já que você quer investir aqui, então deixa eu trazer ali um outro latino para e vocês se entendem. Lá tem muito essa questão de grupinhos. Então é uma das vantagens ali, um dos motivos que acaba tendo muita demanda para brasileiros
dentro do mercado financeiro. E do outro lado também, nós como brasileiros, quando a gente vai ser atendido ali, a gente não se sente confortável, é uma situação meio desagradável, tem muita questão cultural também, a gente é mais calorento, a gente gosta de abraçar, gosta de cumprimentar, aperto de mão, o americano não gosta nada disso. Estrategicamente, para as instituições financeiras, é muito mais vantajoso ela investir em trazer um latino, um brasileiro, para fazer essa função, porque o latino vai se sentir muito bem atendido e ele se sentindo confortável, se sentindo bem acolhido pela instituição, consequentemente, ele vai enviar mais recurso para lá. Então, são alguns do motivo com que fazem as instituições que estão lá investirem na contratação de latinos, não só brasileiros, mas chilenos, colombianos e o povo mais para cá do nosso lado. Então, alguns motivos que eu estou trazendo para vocês que justifica toda essa questão do porquê a área de finanças está sendo ali uma das áreas com mais demandas para brasileiros. E aqui alguns cargos voltados para a parte de finanças que estão em alta. A parte de contabilidade, então contadores, eles acabam enquadrando ali na parte de finanças, analistas financeiros, gestores financeiros, e aqui entra muito a parte de gestão de fundos de investimentos também. O mercado de assets é um mercado gigantesco lá nos Estados Unidos. Aqui tem poucas operações, mas lá é muito comum, tem muita gestora. Banqueiros de investimentos, então a área de investimento lá está crescendo muito. Ontem eu mostrei ali vários cases de expansões, desde bancos americanos ali contratando um brasileiro, desde bancos que são daqui do Brasil, por exemplo, o próprio BTG, Santander, XP, estão comprando e expandindo as suas operações lá. Então, aqui um pouquinho para vocês do cargo e banqueiro, aqui eles colocam como banqueiros de investimento, mas é área de investimento como um todo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver. Ó, a Glaucia está comentando aqui, ó. Cultura da americana, mas não é só com o latino. Estou lendo um livro, The Colorful Money, legal, bacana. Estou fazendo aulas com o americano para saber mais da cultura de investimento lá. O Herculano comentou aqui, ó. E para quem não tem inglês fluente, será que tem chances no mercado financeiro americano? Boa, Herculano, tem sim, e eu vou falar disso daqui a pouquinho para você. Vou entrar em nossa, até travei aqui. Vou entrar em todos os detalhes referente à parte de idiomas, mas já posso te adiantar. Fique bem tranquilo que não ter um inglês fluente não é um empecilho para você conseguir uma vaga lá. Então, essa notícia aqui, vou voltar aqui no título para reforçar para vocês. Existem muitas oportunidades e a parte de finanças, a parte de mercado de capitais, o setor bancário como um todo, é uma das áreas que tem mais demanda nos Estados Unidos. Amanhã eu vou trazer alguns dados também para mostrar para vocês o porquê de tanta demanda e qual é a vantagem. Eu vou fazer uma antecipação, tá bom? Vocês que são bancários, trabalham no mercado financeiro, vocês têm uma vantagem competitiva que nem o médico e nem o cara de TI tem, e eu só vou contar essa vantagem na nossa live de amanhã. Beleza? Uma outra notícia aqui que eu quero mostrar para vocês também. Meu mouse até sumiu aqui. Vamos lá. Tem mais uma notícia. Não é tecnologia. Faltam profissionais e sobram vagas para este setor, que paga salários em média. Aqui ele está trazendo 35 mil, mas ele dá uma ênfase ali no cargo da parte de gestores de fundo de investimento. Mas tem uma notícia aqui do Money Times que é muito importante. Se eu até agora não consegui mostrar para você o quão é importante você investir em qualificação, em educação, se você não se sentiu convencido que o mercado financeiro tem muita oportunidade, eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês agora. Vamos descer aqui, vamos lá, aqui. Seguinte, pesquisa notícia na Money Times. Money Times é um dos maiores portais e uma das maiores referências em notícias que a gente tem aqui. Olha só o que eles colocaram aqui. Quem se prepara recebe os melhores salários e escolhe onde vai trabalhar. Vou enfatizar mais uma vez. Quem se prepara recebe os melhores salários e escolhe onde vai trabalhar. Isso aqui é uma reportagem que eles fizeram com alguns gestores do mercado financeiro e nessa reportagem, vocês podem pesquisar depois o Money Times para ler um pouco mais a fundo, eles trazem essa visão.
eles comentam ali sobre essa demanda, sobre a falta de profissionais qualificados no mercado financeiro, e eles trazem essa visão mostrando ali o profissional que buscar uma qualificação técnica, que buscar uma especialização, ele vai ter ali não só melhores remunerações, onde ele não vai ficar refém do banco ter que escolher se ele vai ser aprovado ou não, mas ele tem essa autonomia de poder escolher onde vai trabalhar. E é o que acontece com os nossos alunos aqui da Unibanco. Quem já acompanha a gente já viu a gente falar muito do Judson. O Judson é um dos alunos aqui da escola. Ele entrou em uma das nossas primeiras turmas de um outro MBA nosso, que é para a área de investimento. O Judson, ele ingressou no programa, participou de todas as aulas, fez todos os acompanhamentos, fez todos os treinamentos. Em 5 meses, se não me falha a memória, o Judson foi aprovado no processo seletivo dos 5 maiores bancos que a gente tem aqui no Brasil. Foi aprovado no BTG, XP e várias outras instituições, e o Judson escolheu ali qual o banco que ele mais gostou da cultura, e aí o banco que na época ele mais se identificou foi com o BTG, e ele entrou diretamente na área de investimento. Esse é um dos exemplos de alunos que a gente tem aqui na escola que investiu em conhecimento, investiu em educação, participou de todos os projetos educacionais que a gente fez aqui na escola, e ele é um exemplo muito claro que eu posso trazer aqui de um profissional que foi buscar capacitação, foi buscar qualificação, e ele se encaixa muito nesse exemplo aqui dessa notícia. Ele não só ganhou várias premiações, eu lembro que ele, na época, ele entrou no BTG, ele ficou ali entre acho que top 5 ou top 10 dos assessores do BTG, e o banco pagou para ele uma viagem, se eu não me engano, era para a Espanha para assistir um jogo da Champions League. Então, é um exemplo muito claro que eu gosto de trazer aqui para vocês. E tudo isso que eu estou trazendo essas notícias é muito reflexo do que a gente vem sempre falando aqui na Unibanco. A gente sempre fala muito aqui da questão de você buscar se qualificar, de você estar investindo em educação. Por isso que a gente tem o nosso BREG, a gente tem a nossa marca de fazer os alunos chegarem ali, serem contratados e promovidos. Hoje a gente está na marca de mais de 13 mil contratações e promoções que a gente fez dentro do mercado financeiro, e a nossa meta é chegar ao número de 100 mil até 2028. Por isso que a gente tem o maior ecossistema de educação, por isso que em todos os nossos programas de MBAs, a gente tem comunidades fortes ali, a gente sabe que sozinho é muito difícil, às vezes dependendo do ambiente que a gente está ali, se você é de uma agência ou até no ambiente familiar, nem sempre tem alguém te incentivando a estudar, a buscar conhecimento. Às vezes você vai precisar ter que abrir mão ali de um final de semana, de um momento com a família, de um momento de diversão, justamente para estar estudando. Só de vocês estarem aqui comigo assistindo a essa aula, só de vocês, o pessoal que assistiu a aula de ontem, ter abrido mão ali de 2 horas do domingo para estar buscando conhecimento, já mostra que vocês têm esse intuito de buscar algo melhor, já mostra que vocês estão saindo da zona de conforto. A gente sabe que é uma jornada de estudo bem desafiadora, é uma jornada que a gente vê que às vezes é muito difícil a gente encontrar outras pessoas que estão buscando o mesmo caminho, por isso que a gente tem essa comunidade muito forte. Só aqui no programa do nosso MBA internacional, que é o IAP, a gente já está com 40, mais ou menos ali próximo de 40 pessoas que fazem parte desse movimento, que estão buscando esse conhecimento e que já viram que se não se especializarem na parte de investimentos internacionais, eles vão acabar ficando para trás. Eu vou até mostrar para vocês aqui, vou colocar bem rápido, um depoimento do Caio, que é o nosso aluno número 1. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, bem rapidinho. Bom, eu estou entrando nessa porque eu conheço muita gente que já fez algum curso, algum MBA com vocês, e hoje eu vejo que eles têm muito sucesso, muito networking, conseguindo entrar nas áreas que eles sonhavam, né, entrar. E eu tenho esse sonho de trabalhar no exterior ou atuar com investimentos offshore, seja para atuar aqui no próprio Brasil, seja para poder ter alguma experiência internacional. Então é por isso que eu estou embarcando nessa jornada aí com vocês. Esse foi o depoimento do Caio no evento do Conexão Bancário. Foi um evento que a gente fez ali para mais de 1.000 profissionais do mercado financeiro. O Caio é nosso 01,
ele foi o primeiro aluno ali a se inscrever no nosso programa do MBA Internacional da MB University. Então ele tem uma história bem legal, bem bacana. O Caio tem uma bagagem bem legal no mercado financeiro e ele se inscreveu ali para participar do IAP, do nosso MBA Internacional, porque o sonho dele é migrar ali para os Estados Unidos, levar a família dele, a esposa e os filhos, porque o maior sonho dele, um dos sonhos é trabalhar no banco dos Estados Unidos, mas o maior sonho dele é poder ver os filhos estudando numa escola de qualidade, tendo um bom ensino e estudando numa escola lá nos Estados Unidos. E agora a gente vai ali entrar na nossa primeira parte ali, que é a parte de vistos. Existem mais de 180 tipos de vistos diferentes que são plausíveis de aplicação para quem quer fazer essa transição para ir para os Estados Unidos de forma legal. E eu separei aqui top 4 vistos para quem é do mercado financeiro, que é muito plausível de vocês aplicarem e conseguirem a permissão de visto para trabalhar nos Estados Unidos. Ao contrário do que muitos pensam, acreditam, nossa, deve ser muito difícil conseguir um visto de trabalho, é muito complicado, deve ser muita burocracia, deve ser impossível. Não. Não vou falar para vocês que é fácil, mas é muito mais simples do que parece. Vou trazer aqui, deixa eu compartilhar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o meu Word, que eu vou, enquanto eu vou falando, eu vou digitando aqui para vocês irem acompanhando, e aí visualmente fica mais didático, vocês conseguem acompanhar aqui na tela, do que só eu falando aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui o Word, e aí eu vou escrevendo aqui, vocês vão conseguindo acompanhar, e aí fica bem mais legal. Deixa eu só alterar aqui minha tela, ajustar aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu só vir aqui, configurar aqui para ficar bonitinho. E aí a gente já segue aqui, beleza? Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu ver, digitar visto. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Eu já vou colocar na tela para vocês ir acompanhando. Deixa eu só formatar aqui para ficar legalzinho e ficar bonitinho. Acho que agora sim. Beleza. Deixa eu ver se o tamanho tá bom. Glaucia Herculano, confirma aqui se a fonte está legal para vocês, vocês estão conseguindo, o tamanho tá bacana. Se precisar, eu aumento um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui se tá legal para vocês. Enquanto vocês confirmam aí, deixa eu tomar uma água aqui. Bora, vamos lá. Então, questão de visto, tá? O visto é a primeira coisa que você precisa começar a buscar conhecimento e entender se você quer fazer esse processo de transição. De uma forma prática e resumida, existem dois tipos de visto. Tem o visto de não imigrante e tem o visto de imigrante. Visto de imigrante. Henrique, qual que é a diferença desses dois tipos de visto? O primeiro visto que você mencionou e o segundo visto que você mencionou. Deixa eu colocar aqui. Opa, acho que eu dei uma coisinha aqui. Calma aí, galera, que eu tenho um tique de formatação. Deixa eu coisar aqui de novo. Deixa eu coisar aqui de novo. 2. Foi. Beleza. Oh, meu Deus. Vamos lá. 1, 2. Foi. Agora sim. Então, a gente tem esses dois tipos de visto. O primeiro é o visto de não imigrante. O que é esse visto de não imigrante? É um visto que é aquele mais comum que a gente ouve falar, que você dá a entrada ali, você envia a sua documentação para o consulado americano e o consulado americano te permite que você pode entrar nos Estados Unidos ali, mas somente a lazer, a férias. Ele não te dá permissão de trabalho. Então é um visto temporário. Se eu não me engano, são 10 anos? Acho que são 10 anos ali que você recebe de permissão e dentro desses 10 anos tem algumas regras que você precisa cumprir. Então, por exemplo, você não pode ficar mais de 30, 60, acho que são mais de 90 dias direto nos Estados Unidos. Se estiver próximo desses 90, você tem que voltar para o Brasil. Aí depois você pode voltar para os Estados Unidos e ficar no máximo mais 90 dias. Se passar ali mais de 180 dias, você tem que voltar para os Estados Unidos. Então, esse visto de não imigrante é o visto comum que a gente está acostumado a ouvir falar e que a gente tira a passeio. Já não é um visto fácil ali, simples de tirar, mas é o visto mais comum.
Esse visto aqui, para quem está pensando em trabalhar nos Estados Unidos, ele não tem muita vantagem, não tem muita serventia, a não ser que você vá lá e trabalhar de forma informal, e é o que eu não recomendo. Qual que é um dos maiores erros que os brasileiros pecam? É ir com visto de turismo lá para os Estados Unidos, que é esse que eu estou comentando com vocês, fica 1, 2, 3 meses ali, começa a trabalhar de forma ilegal e acha que depois de um certo tempo vai conseguir aplicar. Isso pode queimar muito ali as suas chances quando você depois, posteriormente, for querer a entrada no visto de trabalho. Então, eu não recomendo que vocês façam isso. E o segundo tipo de visto que a gente tem é o visto de imigrante. O que é esse visto de imigrante? São ali vistos específicos onde o governo americano vai permitir que você não só entre ali nos Estados Unidos, mas ele também vai te permitir que você realize atividades remuneradas. Dependendo de cada visto, tem as condições, o tempo máximo de carga horária que você pode trabalhar semanalmente, o tempo que você pode ficar ali nos Estados Unidos. Entra, por exemplo, o visto de estudante e os vistos para trabalho, perfeito? Entendido isso, a gente vai agora entrar ali nos 4 principais vistos ou os mais comuns para quem trabalha no mercado financeiro. O primeiro visto que a gente vai falar aqui é o visto H1B. Henrique, traduz o que é isso? O que é esse tal de H1B? É um visto que eles chamam que é para profissionais qualificados. Henrique, o que é esse profissionais qualificados? Seja mais claro possível e desenhe aí para a gente. Beleza, o que é esse visto para profissionais qualificados, tá? Esse visto H1B, ele é um visto que é para profissionais, por exemplo, que tenham uma graduação, é utilizado muito para empresas que estão lá fora, por exemplo, vamos pegar o Itaú, por exemplo. O Itaú, ele tem um braço lá em Miami, e ele precisa contratar um brasileiro, ele precisa contratar um imigrante. Então, você não necessariamente precisa estar trabalhando no Itaú, você pode estar atuando no Santander, num BTG, numa XP ou qualquer outra instituição. O Itaú, vamos supor que achou o seu perfil ali no LinkedIn e gostou do seu currículo, gostou do seu perfil, ele marcou uma entrevista com você, ele te fez algumas perguntas, ele viu que você tem um bom conhecimento de mercado financeiro aqui no Brasil, ele viu ali que você tem um bom conhecimento de cenário americano, ele viu que você tem um conhecimento técnico sobre offshore, que você sabe falar muito sobre operações e estruturações via paraíso fiscal, e é tudo que o Itaú precisa para essa vaga. O que o Itaú vai fazer? Ele vai dar entrada lá no consulado americano, no visto H1B, para fazer esse visto, tem alguns requisitos. Um desses é você possuir ali essa parte acadêmica. Então, quem pode participar desse tipo de visto e emitir? Vamos colocar aqui, ó. Quem pode emitir? Tem basicamente 2 requisitos para você poder emitir esse visto, tá? Primeiro, você precisa ter ali a graduação, vamos colocar aqui, ó, graduação, e para você tirar esse visto, você só consegue emitir o H1B se você tiver um empregador americano por trás. E essa instituição precisa ter pelo menos ali 1 ano de atuação lá nos Estados Unidos. Então, você precisa ter um empregador. O que é esse tal de empregador, Henrique? O que eu quero dizer é, você por conta, se você não estiver atuando em uma instituição, você não consegue emitir esse tipo de visto. Você precisa que, geralmente, é o mais comentado termo, é do sponsor. Você precisa ter um sponsor por trás, que é uma instituição financiando a sua ida. Então, esse aqui é um exemplo de um candidato que a instituição gosta do perfil, a instituição vai lá e emite esse visto. Como que funciona a questão de duração? Esse visto, ele tem uma duração aqui, inicial, válida por 3 anos. E tem um detalhe bem legal, tá? Esse tipo de visto, você pode renovar ele por até 6 anos. Então, vamos supor, o Itaú gostou de você, ele fez a entrevista, achou o seu perfil legal,
o Itaú pode financiar a sua ida para Miami, para você trabalhar como um banker para o Itaú, ele emite esse visto para você. Primeiro requisito é você ter essa graduação, o tempo de emissão é de 3 anos, passou os 3 anos ali, se o Itaú continuar com você, você continuar performando e fazer sentido para o Itaú te manter como colaborador, você pode dar entrada ali para renovação por mais 6 anos, perfeito? Bora! Qual que é o segundo tipo de visto? É o visto L1. Henrique, o que é o visto L1? É um visto que a gente chama ali no mercado de transferência de titularidade. Vamos colocar aqui para vocês. Transferência de titularidade. Henrique, seja mais específico. O que é esse visto de transferência de titularidade? Faltou o E aqui, ó, titularidade. É um visto ali, por exemplo, vamos supor que você, deixa eu ver aqui, ó. Glaucia, Glaucia, Herculano, vocês estão no mercado, estão em alguma instituição, qual que é o banco de vocês? Comenta aqui para eu usar como exemplo. Deixa eu ver. Vocês já estão em algum banco? Qual que é a casa de vocês aí? Comentem aí. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, falei do Itaú, vou pegar um banco que está expandindo bastante, está com muita oportunidade para investimentos internacionais aqui no Brasil e também vai começar a abrir bastante vaga lá para Miami, que é a XP. Então vamos supor que você trabalha na XP, você está performando bem, está batendo ali as metas, está com uma carteira bem legal, está com uma performance bem bacana. A XP ela vem e abre uma vaga para banker lá nos Estados Unidos. Vou pegar como exemplo em Nova York. A XP ela tem uma cultura muito forte e uma cultura muito específica. Ela tem uma cultura muito diferente ali dos bancos tradicionais. É uma cultura mais voltada para a parte de empreendedorismo, é uma cultura mais para quem gosta de ter uma carreira mais autônoma, que tem liberdade de empreender internamente na instituição. Então é um pouco difícil para a XP conseguir buscar candidatos fora do mercado que tem essa cultura tão forte ali, igual os colaboradores da XP. Então, às vezes, é muito vantajoso para a XP dar prioridade para quem já é da casa participar desses processos seletivos. E aí vamos pegar que a XP de Nova York abre uma vaga ali para especialistas lá para a XP lá de Nova York. O que ela vai fazer? Ela vai entrevistar ali alguns candidatos que já atuam na XP aqui no Brasil. Vamos supor que a Gláucia trabalha na XP. E a fins de exemplo aqui. E aí a XP entrevista a Gláucia, gosta muito da Gláucia. O que a XP vai fazer? Ela vai emitir o visto L1, que é um visto de transferência de titularidade, falando para o governo americano: olha, governo americano, eu estou trazendo a Gláucia porque ela já é uma colaboradora nossa, só que ela está lá no Brasil. A gente está numa função aqui, é uma função muito delicada, por ela já conhecer a operação, por ela já conhecer a cultura da empresa, eu estou trazendo ela para ela ficar na frente dessa vaga. Então, o visto L1 é um visto onde a instituição pode trazer pessoas da mesma instituição, só que de um outro país. É uma outra probabilidade para quem já atua no mercado financeiro conseguir de uma maneira mais tranquila o visto para fazer essa transição para ir trabalhar lá nos Estados Unidos. Esse visto aqui, ele tem duas frentes, tá? Ele é dividido em dois tipos. Então, vamos colocar aqui, ó, divisões. Ele tem o L1A e ele tem o L1B. Qual que é a diferença, Henrique, do L1A para o L1B? O L1A geralmente é para quem tem cargos mais sêniores. Por exemplo, executivos. Opa, escrevi executivos errado. Para executivos e gerentes. O L1B, ele já é um visto ali para profissionais que não têm um cargo de gerência, não têm um cargo ali de executivo, mas possui algum tipo de especialização em determinado assunto ou em determinada área. Então, o L1B é para profissionais
com conhecimento especializado. Perfeito? Dá um exemplo, Henrique. Vamos pegar aqui, por exemplo, um nicho que lá nos Estados Unidos é muito forte, que é a parte de ETF. Então, aqui no Brasil, poucas pessoas acabam olhando para a parte de ETFs, mas lá no mercado americano é muito comum e tem muito mais possibilidades de investimentos em ETFs do que a gente tem aqui no Brasil. Então, uma pessoa que ela atua aqui, focada 100% na parte de ETFs, por exemplo, ela pode se qualificar como um profissional com conhecimento especializado. Um outro exemplo que é muito comum, aqui no Brasil, a gente tem alguns profissionais dentro da área de investimento que eles são focados ali 100% na parte de renda fixa. Então, ele tem essa especialização no currículo dele, onde boa parte da experiência profissional é atuando na parte de renda fixa. É um exemplo. Quando a gente vai na parte do mercado do segmento PJ, o segmento PJ lá nos Estados Unidos é muito gigantesco. Tem muita oportunidade para quem quer trabalhar com PJ lá fora. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha na parte de crédito, dependendo do tempo de experiência que tem ali, ela consegue aplicar para um L1B como um profissional especializado na parte de crédito. Então, na parte de cash, câmbio, na parte de agronegócio, por exemplo, lá tem muita instituição grande que trabalha na parte de financiamento ou é intermitente para os bancos aqui no Brasil e tem muito contato forte nessa parte. Então, são alguns exemplos de especializações que você pode aplicar para um visto L1B. Lembrando que esse tipo de visto você só consegue aplicar se você atua numa instituição e essa instituição tem um braço lá fora e você for aplicar para uma vaga que é dessa mesma instituição. Um exemplo para ficar bem mais claro foi o que eu citei. A XP está com uma vaga lá em Nova York, você trabalha na XP aqui, você surgir nessa vaga, essa oportunidade, você sendo aprovado no processo seletivo, a XP pode emitir esse tipo de visto para você. Bora? Beleza? Outro visto, mais um visto aqui que eu separei para vocês, que é muito plausível de quem atua no mercado financeiro fazer esse tipo de aplicação. É o visto O1. Então, vamos colocar aqui para vocês. Deixa eu ver como eu coloquei aqui em cima. Eu coloquei visto ou só coloquei inicial? Deixa eu ver. Coloquei visto, tá? Só para eu seguir o mesmo padrão. É o visto O1. Henrique, o que é o visto O1? É um visto para habilidades extra com 2x é difícil, né? Extraordinárias. Henrique, uma pessoa, o que é esse tal de visto O1 com habilidades extraordinárias? A pessoa precisa ter superpoder, precisa saber voar? Não, tá? O que eles consideram pessoas com habilidades extraordinárias? Deixa eu subir um pouquinho mais aqui para... Ainda escrevi errado aqui, deixa eu corrigir aqui. Ó. Extraordinárias. Beleza. O que é um visto para profissionais com habilidades extraordinárias? O governo americano considera que para você ser uma pessoa extraordinária, você é uma pessoa que teve reconhecimentos, teve títulos, premiações. Então, se você é um profissional do mercado financeiro que já recebeu algum prêmio importante ali pelo banco, algum prêmio importante dentro da área financeira, se você é uma pessoa publicamente exposta, você aparece ali, por exemplo, nos canais de comunicação do banco. Por exemplo, a Avenue, ela tem um trabalho muito forte, onde alguns profissionais da Avenue são porta-vozes ali da instituição e estão sempre aparecendo ali como rosto nos portais de notícias da Avenue. A Nomad também faz um trabalho bem legal na parte de comunicação, onde é comum alguns profissionais da Nomad estar sempre aparecendo ali como canais de... como portas-vozes ali da Nomad em mídias e revista. O Ion também tem um trabalho bem forte no digital, onde ele pega ali os especialistas para serem os portas-vozes do Ion. Então, se você tem essa exposição em jornais, em revistas, se você participa de entrevistas representando ali o banco, se você tem um histórico de estar sempre ganhando premiações, se você tem um histórico de estar participando de eventos e palestras como palestrante ali pelo banco, ou se dentro da instituição que você atua, você é a pessoa responsável por dar treinamentos sobre investimentos internacionais,
para o time ou para clientes do banco, você também você pode se enquadrar ali como um profissional com habilidades extraordinárias. Então, vamos colocar aqui quem pode aplicar. Então, quem pode aplicar. Vamos lá. Para ficar mais claro, vamos desenhando aqui. Profissionais. Deixa eu colocar aqui. Opa. Profissionais com habilidades extraordinárias e reconhecimentos significantes. Beleza? Quem mais pode... um detalhe importante, tá? Esse tipo de visto, você também precisa de um sponsor ali para estar aplicando esse visto. Não só você precisa ser um profissional com habilidades extraordinárias, mas você precisa ter um empregador por trás. Então, deixa eu colocar aqui, ó. É necessário ter uma oferta de emprego, tá? Então, uma instituição financeira lá nos Estados Unidos precisa fazer esse convite para você. Legal? Então, aqui alguns exemplos de reconhecimentos. Beleza? Alguns exemplos que eu citei, prêmios importantes. Então, vamos colocar aqui prêmios importantes no segmento. Vamos colocar aqui no segmento. Eu estou colocando aqui segmento bancário porque vocês são da área de banco. São assessores, especialistas, estão no alta renda, no private, estão ali na parte de PJ. Esse visto aqui também não é específico para o mercado financeiro, serve para outras áreas, como tecnologia, por exemplo, a parte de medicina, mas é um visto que também é aplicável para quem atua no mercado financeiro. Então, só para deixar claro, não é só prêmio de finanças. Eu estou trazendo aqui um exemplo de finanças, porque vocês são do nicho do mercado financeiro. Então, coloquei aqui prêmios importantes dentro do segmento bancário. Deixa eu descer mais aqui para ficar melhor, mais visível para vocês. Vamos lá, então. Parte de publicações relevantes em mídias. Então, vamos colocar aqui, ó, publicações relevantes em mídia. Que aí foi o exemplo que eu citei, de quem é exposto ali no banco, representa o banco ou participa de algum jornal, alguma entrevista. É um exemplo bem bacana que vocês podem usar para dar entrada nesse tipo de visto. E palestras e treinamentos. Tá? Lembrando, tá, que palestras e treinamentos não é que você participou como um ouvinte. Palestras e treinamentos é que você foi a pessoa responsável por ministrar aquele treinamento ou aquela palestra, perfeito? E qual que é a duração desse tipo de visto? Deixa eu colocar aqui para vocês. Duração é um visto ali que ele tem validade de 3 anos. Validade de 3 anos e com possibilidade de renovação, tá? Então, deu os 3 anos ali. Se fazer sentido para a instituição e ela gostar ali do seu trabalho, vocês também podem fazer a aplicação para renovação. E, por último, tem um visto aqui, Henrique. Eu só consigo aplicar para o visto. Até agora, você só me falou que tudo eu tenho que ter um sponsor. Tudo eu preciso ter uma instituição. E se eu não tenho uma instituição e eu querer fazer essa aplicação? Não tem problema. Tem um outro tipo de visto, que é o visto que ele tem 2 vertentes, que é o EB1 e tem o EB2, tá? Também são vistos, deixa eu colocar aqui para vocês, o visto EB1 e também tem ali o visto que é o EB2, tá? São 2 vistos diferentes. Esses 2 tipos de vistos aqui, deixa eu colocar aqui, eles também são para profissionais
com habilidades extraordinárias. Qual que é a diferença desse visto aqui para o outro visto que eu comentei? Tanto o EB1 quanto o EB2, você não precisa ali ter o sponsor por trás. Você consegue se autofinanciar, você consegue por conta tirar esse visto sem precisar ter uma instituição ali por trás. Uma vez com esse visto, você não fica preso a uma instituição, você tem mais autonomia para poder escolher aonde você trabalhar. Profissionais que já têm um visto que permitem ele exercer alguma atividade remunerada nos Estados Unidos conseguem com muito mais facilidade uma vaga de emprego dentro de um banco lá nos Estados Unidos. O que eu recomendo? Se você já tiver a condição, você já se autofinanciar e já dar a entrada no seu visto ali, porque você vai ter muito mais autonomia e muito mais liberdade, você não fica refém de ter que aparecer uma oportunidade de um banco te chamar. Então, todos esses vistos aqui que eu mencionei, o EB1, o O1, todos os alunos que eles ingressam ali dentro da MBA University, nosso programa de MBA internacional, a gente dá todo o suporte, todo o direcionamento para o aluno entender ali qual que é o melhor tipo de visto, qual que é o caminho que ele tem que seguir, como que ele tem que dar entrada, como ele tem que se preparar. A gente sabe quão é importante a questão de visto nesse processo migratório, por isso que todos os alunos do nosso programa, eles ganham toda a assessoria e todo o direcionamento ali para dar entrada na parte de visto. Fechando aqui o assunto dos vistos, a gente vai entrar aí na nossa próxima etapa aqui, que é justamente a questão do idioma. E eu separei alguns dados para trazer para vocês, muito importante, da parte de idioma. Pessoal que estava aqui, cadê? Deixa eu ver, eles ficaram quietinhos. Herculana, Gláucia, vocês já conheciam os vistos? Vocês já tinham pesquisado ali? Já sabiam ali qual que é ou quais os vistos ali? Já chegaram a olhar, pesquisar, entender um pouquinho mais? Comenta aí, Herculano. Lembrando que esses são só alguns, tá? Eu trouxe alguns vistos que são os mais comuns. Existem mais de 180 tipos de vistos diferentes que são plausíveis de aplicação para quem quer migrar para trabalhar nos Estados Unidos. Agora a gente vai entrar na parte de idioma. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para ficar melhor para todo mundo entender. Beleza, vamos ver aqui. Idioma, vamos lá. Como que é a questão de idioma? A gente primeiro a primeira coisa que você precisa entender é buscar ali, conhecer um pouco das regiões dos Estados Unidos para ver qual região você mais se identifica, qual lugar você gosta mais. Tem gente que gosta mais de uma vida agitada, gosta de São Paulo, por exemplo. Talvez uma pessoa que tem esse perfil vai se identificar mais com uma cultura nova-iorquina. Em Nova York é uma região que tem uma cultura muito agitada, é aquela pegada Wall Street, é tudo uma loucura, tem todo esse agito. Então, uma pessoa que é mais agitada, talvez ela vai se identificar e ela vai ter mais interesse em ser um bancário atuando em Nova York. Uma pessoa que não gosta tanto desse agito, quer uma rotina mais tranquila, talvez ela vai se identificar ali com vagas e possibilidades na região da Flórida, principalmente ali na parte de Miami. Então, Miami é uma cidade um pouco mais tranquila, é uma cidade um pouco mais calma. Quem não gosta tanto de agito, talvez seja uma boa porta de entrada ali para começar trabalhando. Por que eu estou trazendo isso? A questão do idioma vai variar muito, vai depender da região e de onde você quer trabalhar. Regiões centrais, como por exemplo Nova York, Dallas, que eu mencionei ontem, você ter ali um bom inglês, um inglês avançado, é o mínimo que você vai precisar ter para conseguir ser competitivo e aplicar para uma vaga. Por quê? São regiões centrais onde a maior parte da população são americanos. Quando a gente traz para Nova York, por exemplo, tem muito imigrante, mas são imigrante que o país utiliza como idioma base, um dos principais idiomas, o inglês. Então, por exemplo,
Talvez você vai trabalhar como banker ali, só que você vai atender o inglês. Aí, muito provavelmente, você vai utilizar na conversa o idioma inglês. Por exemplo, vem um alemão. O alemão indo nos Estados Unidos, ele geralmente tende a utilizar para se comunicar o idioma inglês. Quando a gente pega, por exemplo, francês, por exemplo, o francês, quando vai para os Estados Unidos, ele tende a utilizar ali como idioma principal para se comunicar o inglês também. Então, nessas regiões mais centrais, é muito comum o idioma inglês vai ser a principal língua utilizada. Agora, quando a gente traz para as regiões costeiras ali dos Estados Unidos, a região da Flórida, que é uma região onde tem muito latino, tem muito imigrante, o inglês já não é um diferencial. O inglês é importante? Sim, mas não é o principal ponto que vai servir como base se você vai ser contratado ou não. Existe um segundo idioma ali, que é o espanhol, que dependendo da vaga é muito mais atrativo e vai ser muito mais vai ser um diferencial maior para o seu currículo. Você ter um bom espanhol, ter um espanhol intermediário, você saber falar o espanhol do que ter um próprio inglês avançado. Então, essa é a primeira análise que você precisa fazer. Aonde que eu quero trabalhar nos Estados Unidos? Eu quero trabalhar em Nova York? Quero trabalhar em Dallas? Não. Quero trabalhar em Chicago? Ah, não. Quero trabalhar em Orlando, por exemplo. Em Orlando, só de brasileiros é a região onde tem mais brasileiros residentes. São mais de 1 milhão de brasileiros, se eu não me engano. Flórida também. Flórida tem um número muito significativo de imigrantes. Tem muito latino, muito colombiano, muito argentino, muito chileno, tem muitos brasileiros. Então, você, como banker ali, trabalhando em Miami, por exemplo, muito provavelmente a carteira de cliente que você vai atender vai ser ali de brasileiros. Então, você vai precisar ter um bom português. Ontem eu mostrei várias vagas para vocês que o requisito é saber falar português fluente. Parece meio bobo, mas eu gosto de reforçar que ter um português fluente é muito comum as pessoas falarem muito gírias, cometer erros gramaticais ali na questão de português. Então, quando a gente olha essas vagas, eles colocam ali como ter um bom português é um diferencial. Ou você vai atender latino, é muito comum ali você pegar uma dessas duas carteiras e, obviamente, você pegando uma carteira de latinos ali, o idioma que você vai precisar falar e que você vai precisar ter o nível de influência, pelo menos intermediário, é do espanhol. Qual que é o nível de inglês que você precisaria ter? Um inglês básico não existe. Um inglês básico, um inglês instrumental, porque apesar de você ter contato e atender carteira de brasileiros, carteira de latinos, internamente, provavelmente, você vai ter que ler relatórios do banco. Tem muitos bancos ali, ou praticamente boa parte desses bancos, tem algum braço de alguma gestora, de alguma research, que fica em uma outra região, não está ali na Flórida, e toda a comunicação interna, às vezes algum e-mail ali, alguma comunicação, vai acabar sendo em inglês. Então, se você tem um bom inglês para leitura, se você consegue ler textos em inglês, isso já te ajuda bastante para vagas em Miami. Ontem eu mostrei várias vagas com como requisito o próprio português e o espanhol. Então, trazendo um pouquinho aqui a questão que vocês comentaram, mandaram aqui no chat, a questão do idioma, o inglês não é um empecilho, tá? Até porque, e que legal, quando a gente viajou 4 vezes para os Estados Unidos no ano passado. Todas as vezes a gente só usou uma vez inglês lá nos Estados Unidos e foi quando a gente estava em Nova York. A gente foi visitar a Shoulder, que é uma das maiores gestoras que tem lá, e a pessoa que recebeu a gente, ele era latino. Agora, nossa, pode ser que eu fale e vai pegar mal. Será que era da Colômbia? Eu acho que ele era colombiano, não tenho certeza. Eu acho que ele era colombiano, não tenho certeza. E ele falava espanhol e inglês. Eu não hablo muito bem espanhol, espanholito. E aí a gente acabou puxando para o inglês. Então foi a única vez das 4 viagens que a gente foi para os Estados Unidos que a gente visitou uma instituição financeira que a gente acabou tendo que falar inglês. Todas as visitas que a gente fez em Miami, todo mundo que recebeu a gente eram brasileiros, a gente falou 100% português. Em Nova York também, todas as visitas que a gente fez nas instituições, exceto essa da Shoulder, quem recebeu a gente ali
eles eram brasileiros, a gente falou português o tempo inteiro. Então, praticamente, dependendo da posição, por isso que é muito cuidado, eu reforço novamente, antes de querer migrar para lá, pesquisa um pouquinho as regiões, quais são os idiomas lá, e onde tem muita oportunidade para brasileiro é na região da Flórida, principalmente em Miami. Flórida também tem muita oportunidade por ser a região com maior concentração de brasileiros. E aí, o que eu vou colocar aqui para vocês em questão de idioma, tá? Seguinte, essa aqui foi uma estimativa de 2024, tá? A população, vamos trazer aqui alguns dados que eu vou colocar aqui para vocês na tela. Eu vou colocar aqui, ó, de acordo com uma estimativa. Isso são dados de 2024, tá? São dados recentes do ano passado. A a população de Miami é de aproximadamente 460 mil habitantes, tá? Habitantes. Opa, subiu, tá subindo. Opa, população, deixa eu ajustar aqui. Esse aqui é aproximadamente, tá? É um número aproximado da população de Miami, tá? De todas as pessoas. Faltou um C cedilha aqui. População, beleza? 460.289 habitantes, quando a gente traz para Miami como um todo. Seguinte, outro dado legal para trazer para vocês, tá? Esse dado aqui ele é um pouco mais antigo, tá? São dados de 2022, tá? Dados de 2022, eles indicam que 72,3% da população se identifica como hispânica ou latina. O que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? A maior concentração desses 400 mil habitantes, 72% ou são hispânicos ou são latinos, para vocês verem o quão de mercado tem ali e o quão de oportunidade tem para brasileiros para trabalhar nos Estados Unidos. Lembra que eu comentei, o americano ele tem um certo preconceito com o latino como um todo, não só com o brasileiro. O americano não gosta de atender muito brasileiro. O próprio latino, quando viaja para os Estados Unidos, ele não se sente confortável de receber um atendimento de um americano, porque ele vê que tem esse certo preconceito. Então, olha só, 72% da população não é americana. Então, abre muita oportunidade para o imigrante, para o latino, para o brasileiro e para Miami para trabalhar. Tem muita oportunidade. Outro dado que eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. 70% da população de Miami fala, opa, deixa eu corrigir aqui, fala espanhol como língua materna ou secundária. Se 70% da população de Miami tem como língua materna ou secundária espanhol, não tem sentido algum você se apegar que para trabalhar em Miami você precisa ter um inglês fluente. O que você precisa ter é um bom conhecimento de espanhol. Por isso até que todos os alunos que entram no nosso programa de MBA Internacional, que é um programa 100% focado em formar profissionais para o mercado financeiro americano, a gente libera para os alunos um curso de espanhol voltado para finanças. Então, os alunos, vamos supor, você entrando hoje no programa, já está disponível na plataforma do aluno para você começar a estudar espanhol. E não é só um espanhol para o dia a dia, para você pedir uma comida, para você falar um bom dia, um olá, um tudo bem, não. É um curso de espanhol 100% focado para termos no mercado financeiro.
porque essa é a realidade do profissional que vai para trabalhar nos Estados Unidos, que vai trabalhar em Miami, que vai trabalhar na região da Flórida. Se 70% da população fala em Miami, por que que eu tenho que falar para vocês tirar um tal de um TOEFL ou de um IELTS, ou de vocês terem um inglês fluente? Vocês não vão usar isso para nada. Ou vocês vão falar português, ou vocês vão utilizar o idioma, vão ter que falar espanhol. Então não tem sentido algum venderem para vocês, venderem para quem quer trabalhar no mercado financeiro lá nos Estados Unidos, que vocês precisam ter inglês fluente, que vocês precisam ter TOEFL, que vocês precisam tirar o IELTS, vocês precisam ter essas certificações de proficiência em inglês. Isso é coisa de quem quer vender programa. O mercado financeiro tem uma outra realidade. A realidade de vocês é muito diferente. Outro dado que eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu subir mais aqui a tela para colocar aqui para vocês. Cerca de 30 a 40% dos residentes, vou colocar aqui, ó, dos residentes falam inglês como língua materna ou secundária. Então, é um percentual bem pequeno de pessoas que estão lá em Miami e vão falar inglês. Boa parte da população utiliza ali como idioma principal o espanhol. Cerca de 30 a 40%, dependendo ali da região, do bairro, acaba utilizando ali a parte do inglês como idioma principal. Perfeito? Outro dado bem legal para trazer para vocês, tá? Esse dado que eu vou trazer aqui, ó, é do Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Vou colocar aqui, ó, estimativas do Ministério. Ministério saiu errado. Das Relações Exteriores do Brasil. Cerca de 1,9. Aqui está milhão. Opa, milhão saiu errado. Deixa eu digitar aqui. Milhão de brasileiros. Residem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem cerca de 1,9 milhão de brasileiros, tá? 1,9 milhão de brasileiros. Tem muito. Os Estados Unidos é o país que mais tem brasileiro. E olha só, eu vou mais além, tá? Aproximadamente 400 mil vivem na Flórida. Olha a quantidade de brasileiros que moram nos Estados Unidos. 400 mil são só ali na região da Flórida. Então, tem muita oportunidade para quem é brasileiro, para quem quer trabalhar no mercado financeiro americano lá nos Estados Unidos. Esses são alguns dados para vocês verem o quão o inglês não é um empecilho para quem quer fazer essa transição. E olha só, eu vou mostrar aqui um outro vídeo para vocês, do Caio também. Esse vídeo aqui, o Caio, ele comenta um pouco sobre o impacto dele quando ele ingressou no programa. Ele tinha muito essa mentalidade que o inglês, para trabalhar no mercado financeiro, o inglês era fundamental, que ele precisava ter um inglês avançado. Então, isso sempre foi uma coisa que foi uma trava para ele nunca buscar mais a fundo como ir para os Estados Unidos para trabalhar. Então, ele sempre teve que, primeiro eu preciso estudar inglês, quando eu tiver com inglês bom, quando eu tiver com inglês avançado, eu vou buscar ali mais informações para eu fazer essa transição para trabalhar no mercado financeiro. E essa é a realidade de muitos. Até a MBA University aparecer e a gente trazer esses conteúdos mostrando para vocês como que é a realidade, qual o caminho, qual o passo a passo, como chegar lá, era uma barreira que muitos colocavam de que para trabalhar nos Estados Unidos precisava ter o inglês fluente. E olha qual foi o choque, o impacto que o Caio teve depois que ele descobriu, dentro do programa, que o inglês não é um empecilho. Brasileiro ter que trabalhar em banco nos Estados Unidos.
Bom, eu sempre achei que a língua fosse um obstáculo, né? Mas com esse pouco contato que eu tive com vocês, eu entendi que não é o principal obstáculo. Mas eu acho que hoje legislação internacional acho que é um grande obstáculo, que é muito diferente, né, da legislação aqui. E estratégias de sucessão no exterior eu acho que é uma grande dificuldade para a gente que está no Brasil entender como funciona isso lá fora. O Vinícius, antes de entrar no programa, antes de ele conversar aqui com a gente, de marcar o bate-papo aqui, para a gente conversar mais sobre o mercado financeiro americano, ele tinha muito essa visão que para trabalhar nos Estados Unidos ele precisava ter ali o inglês fluente. E depois de conversar com a gente, começar a acompanhar aqui os conteúdos do programa, ele viu que o inglês é um menor ali das barreiras, tá? Existem outros pontos ali que são requisitos principais, como a própria parte de offshore, por exemplo. Até a Gláucia citou aqui, ó, não conhecia alguns dos vistos de início, estava buscando atuar mais na parte de fundos offshore. Offshore hoje é a principal dor do especialista que quer atuar no mercado financeiro americano. É onde está o maior gap. Hoje, quando um recrutador ou um gestor vai conversar com uma pessoa que está aqui no Brasil para uma entrevista para uma vaga lá no exterior, uma das principais perguntas que vai ser feita ali no processo seletivo vai ser referente ao conhecimento técnico dessa pessoa na parte de offshore. Entender ali sobre ETF, sobre bonds, comprar ações, entender de BDR, ADR, você não é um especialista em investimentos internacionais porque você sabe disso. Isso é muito básico para quem quer atuar lá fora. Se você quer atuar no mercado americano, você precisa entender de operações offshore, você precisa entender sobre tributação, você precisa entender sobre aspecto sucessório, você precisa entender sobre contas offshore, sobre contas em paraíso fiscal. Esse conhecimento, mas eu sei oferecer um bonde para o meu cliente, eu sei falar de ETF, eu já acompanho, eu sei falar de fundo. Isso é muito raso. Isso não é um terço do que você precisa saber de investimentos internacionais para trabalhar, seja lá no exterior, ou seja numa posição aqui no Brasil, numa asset ou num private, atendendo um cliente que envia 2 milhões de dólares para os Estados Unidos. Por isso que dentro do programa, no nosso MBA Internacional, a gente tem um pilar 100% focado na parte de offshore. Beleza? Então, vamos entrar agora aqui na parte de certificações. Então, a gente já falou ali sobre idioma. Mostrei ali para vocês que idioma não é um empecilho. A gente falou também aqui, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, para a galera que chegou depois, a gente falou sobre os tipos de vistos. Depois a gente veio passando aqui e a gente falou também sobre a parte... Aqui, ó. A gente começou lá em cima, falando sobre os tipos de vistos. Depois a gente foi para a parte de idiomas. E agora a gente vai entrar aqui na nossa terceira etapa aqui, na nossa aula de hoje, que a gente vai falar sobre as certificações, tá? E o que geralmente a galera tem na cabeça? Deixa eu já colocar aqui certificações, que é o tema de agora, certificações. Quando a gente fala trabalhar nos Estados Unidos, a primeira coisa que vem à mente é que para trabalhar no mercado financeiro americano, nossa, eu vou tirar o CFA, eu preciso buscar o CFA. O CFA é uma certificação importante? Sim, ela é uma boa certificação. Quando a gente traz para o mercado de certificações, hoje ela é a maior certificação que se tem. Só que o CFA, ele é uma excelente certificação, dá uma boa chancela no currículo, só que o CFA é uma certificação de distinção, não é uma certificação obrigatória que os órgãos ali que regulam o mercado de capitais, o mercado financeiro, coloca como obrigação para você exercer determinada função. Para você trabalhar ali na área comercial, na área de investimento, no mercado financeiro americano, tem certificações específicas que vão te abrir muito mais portas do que o próprio CFA. E tem um outro ponto. Para você estudar para o CFA e ser aprovado, chutando baixo, você vai ter que se preparar ali um ano e meio ou 2 anos ali
dependendo da rotina que você tem e tempo disponível. Geralmente, quem está buscando o CFA já são pessoas que têm um cargo mais avançado e já têm uma rotina muito puxada no dia a dia no banco. Então, a pessoa tem que conciliar a rotina do banco, que já é puxada, com mais os estudos para o CFA, que também é uma rotina muito puxada. Então, você vai levar de 1 ano e meio a 2 anos para fazer a primeira prova, para se conseguir ser aprovado de primeira. Então, pensa que você vai ter que se preparar uns 2 anos para tirar essa certificação e talvez conseguir uma oportunidade no mercado financeiro. Quando a gente traz para a prática, tá? Qual é a certificação internacional que vai te abrir muito mais portas no mercado financeiro americano? É uma certificação que ela é um requisito obrigatório e quase não se fala no Brasil. Vamos colocar aqui para vocês, tá? É o SAI. Deixa eu colocar aqui. Henrique, o que é o SAI? É Security. Deixa eu colocar aqui. Security. Industry Essential. O SAI, ela é uma certificação emitida pela FINRA. A FINRA é como se fosse a Anbima lá dos Estados Unidos. Por que essa certificação ela é obrigatória? É uma certificação que ela tem uma equivalência como se fosse o nosso CPA 10 aqui no Brasil. É uma certificação de entrada. Ela é uma certificação nova, relativamente. Ela foi criada ali em 2018, 2019, justamente para servir de um filtro, uma barreira para quem quer trabalhar, para o estrangeiro que quer trabalhar no mercado financeiro americano. O que acontecia até 2018, 2019 mais ou menos? As instituições financeiras precisavam contratar estrangeiros, a pessoa ia, fazia o processo seletivo, se vendia na entrevista, falava que era um sonho trabalhar lá, que estava disposto, que ia dar a vida. Para uma instituição contratar um estrangeiro, não só um brasileiro, mas qualquer pessoa de fora dos Estados Unidos, tem todo um processo que ela precisa fazer, ela precisa entrevistar X quantidade de americano, ela precisa justificar para o governo americano o porquê que ela não está contratando uma pessoa local, mas sim está buscando um estrangeiro. Todo esse processo tem um custo de tempo e tem um custo financeiro para as instituições. E a instituição ia lá, levava, por exemplo, o Joãozinho ia para o banco lá, por exemplo, Bank of America, contratava o Joãozinho ficava 3 meses no Bank of America, passava os 3 meses, o Joãozinho pedia demissão, voltava para o Brasil. Ou ele não se identificou com a cultura da instituição, ou ele não se identificou com a cultura dos Estados Unidos, ou porque faz muito frio, neva demais, ou porque ele sentiu saudade da família, ficou a esposa, o marido ou os filhos aqui no Brasil. E qual que foi a ideia que a FINRA teve? A FINRA é quem regula as certificações nos Estados Unidos. Vamos criar uma certificação. Essa certificação vai funcionar como uma barreira de entrada. Qual que é a ideia que eles têm? Se a pessoa, mesmo não morando nos Estados Unidos, ela está disposta a fazer uma prova que é 100% em inglês, ela está disposta a estudar sobre o mercado financeiro americano e ela fez essa prova, ela investiu um dinheiro e ela foi aprovada, é porque ela quer muito trabalhar aqui. Então, a probabilidade dela dar para trás ou dela desistir depois que ela já tirou essa certificação é muito mais difícil do que uma pessoa que nem se dispôs a tirar essa certificação. Então, de uma forma mais resumida, foi por isso que criaram o SAI, foi por isso que criaram essa certificação, para funcionar com uma régua. Então, hoje, sem o SAI, você não consegue ser chamado nem para as vagas e os cargos mais iniciais para bancos lá, para participar do processo seletivo. Então, é um filtro que as instituições lá fazem. Se você vai trabalhar aqui no Brasil também em uma instituição na parte de investimentos internacionais, como, por exemplo, a Avenue, que eles, dependendo do cargo ali, um profissional na Avenue atua diretamente com produtos americanos. Para ele poder ter esse contato direto com produtos americanos, ele precisa ter essas certificações internacionais. O SAI é uma dessas. Então, até para vagas aqui no Brasil, se você for ter contato direto com produtos americanos, você vai precisar ter o SAI. Henrique, me fale um pouco mais
sobre essa certificação. Então vamos colocar aqui alguns detalhes, alguns pontos importantes, tá? Como que é essa prova? Ela é uma prova em inglês, então vamos colocar aqui, ó. É uma prova em inglês. É uma prova que tem 75 perguntas, tá? 75 perguntas. É uma prova de múltipla escolha, vamos colocar aqui, ó. Múltipla escolha. Tem em média um tempo de duração, se eu não me engano, é 1 hora e 45 minutos. E você precisa acertar 70% da prova, 70% de aprovação. E ela tem um custo ali, é uma prova, é em dólar. Se não mudou o preço, se não aumentou, mas a última vez que eu vi, era ainda este ano, são 80 dólares se não teve nenhum reajuste ali, se não houve um aumento do valor da prova, tá? É uma prova relativamente fácil, apesar de ela ser 100% em inglês, é uma prova básica ali, ela equivale a uma CPA 10. O tempo médio de estudo para você conseguir ser aprovado no exame do SAI, 30 a 40 dias ali mais ou menos, se você estudar todos os dias ali, de 2 a 3 horas por dia, você já consegue fazer a prova e ser aprovado. Henrique, o que cai nessa prova? Vamos lá para... É uma prova que ela tem somente 4 módulos, então é bem mais tranquilo para você estar estudando, é diferente aqui das provas do Brasil, que tem 7, 8 módulos ali, dependendo da certificação. O que costuma cair nessa prova? Módulo 1, vamos por aqui para vocês. Conhecimento de mercado de capitais. Módulo 2, produtos e risco. Produtos e risco. Módulo 3. Módulo 3 negociação. Negociação e contas de clientes e atividades proibidas, se eu não me engano, atividades proibidas. E o quarto módulo, módulo 4, é a parte de regulamentação. Regulamentar. Então, uma prova relativamente tranquila, bem simples, são somente esses 4 módulos aqui. Quem já é do mercado financeiro, quem já acompanha o mercado, muitos termos ali estudando para a prova, vocês vão ver que vocês já utilizam no dia a dia. Apesar de estarmos no Brasil, quando a gente fala de mercado financeiro, muita coisa é americanizada. Então, vocês vão ver ali que vários termos vocês já utilizam no seu dia a dia, principalmente quem está ali na área de investimento. Qual que é o ponto que talvez você tenha que dar um pouquinho mais de atenção e enfatizar mais? É a parte ali onde vocês vão ter que entender toda a estrutura do mercado financeiro americano, que aí tudo é muito novo, então é um módulo onde geralmente quem está estudando para essa prova acaba dando mais ênfase. É uma prova que vocês conseguem fazer aqui do Brasil, quem é de São Paulo tem alguns centros aqui que você consegue fazer presencial, mas você também consegue fazer online essa prova. Essa aqui é a principal certificação que vocês precisam buscar para quem quer atuar nessa parte de investimento, trabalhando em um banco lá nos Estados Unidos, até para vagas de especialistas em investimentos internacionais aqui no Brasil. O SAI é cobrado nas vagas, então se você não tem nenhum SAI, você dificilmente, provavelmente não vai nem ser chamado para um processo seletivo. Uma vez que você já tem um SAI, a instituição já te chamou, você já foi aprovado, você já vai estar contratado ali pela instituição, lá dentro a instituição vai te direcionar para você tirar uma outra certificação complementar. Essa certificação complementar depende muito da atividade que você vai exercer.
Diferente aqui do Brasil, que você, por exemplo, para atuar no varejo, você tira a CPA 10, dependente do produto que você vai atender, a CPA 10 já serve. Se você vai atuar no segmento alta renda, você tira a CPA 20, dependendo do produto ou da sua atividade, a CPA 20 já serve. Para quem vai atuar na área de investimento, independente do produto que você for ofertar para o cliente, só o CEA já serve como certificação obrigatória. Lá nos Estados Unidos a dinâmica é um pouco diferente. Dependendo do produto ou da atividade que você vai ter, você precisa buscar certificações diferentes uma da outra, beleza? Então isso aqui de certificação é o mínimo que vocês precisam saber. Quer trabalhar com investimentos internacionais? O SAI é uma certificação obrigatória. O SAI vai te abrir muito mais portas do que o próprio CFA e o tempo de retorno para você colher isso é muito mais rápido, uma vez que em 30 a 40 dias, dependendo do quão você se identificar para a prova, você já consegue tirar essa certificação. Henrique, beleza, você me explicou ali que o SAI acaba sendo um diferencial muito maior do que o CFA, para quem quer buscar essa vaga, pelo SAI ser algo obrigatório. Em questão ali, por exemplo, do CFP, eu já ouvi dizer que eu consigo usar o meu CFP lá nos Estados Unidos, tá? Essa aqui é uma pergunta bem legal de trazer para vocês, pelo seguinte, tá? Quem já tem o CFP aqui no Brasil, você sim pode utilizar o seu CFP lá nos Estados Unidos, só que aí tem duas vertentes que você precisa entender um pouquinho. Primeiro, tá? Se você for atender latinos ou atender americanos, para o seu CFP ter uma validade e você poder atuar como planejador nos Estados Unidos, você vai precisar fazer uma outra prova de validação para você poder usar o seu selo do CFP lá. É uma prova também tão difícil quanto o CFP aqui, é uma prova bem complexa ali. Se você já tem certeza ali que você quer estudar nos Estados Unidos, que você quer estudar nos Estados Unidos, que você quer estudar nos Estados Unidos, não, que você quer trabalhar nos Estados Unidos, já no mercado financeiro, que isso já faz parte do seu plano, e você ainda não tem um CFP, você ainda vai buscar essa certificação, mas está muito convicto, você já pode fazer e já o CFP direto lá. É um caminho. Caso você esteja fazendo o CFP aqui, ou já tenha o CFP, para atender latinos ou americanos, você vai precisar fazer essa validação. Ponto e vírgula. Se você já tem o CFP, você vai para os Estados Unidos e você vai atender somente brasileiro, você consegue utilizar o seu CFP sem precisar fazer essa validação. Então é uma vantagem, conta muito ponto ali, se você já tem um CFP no seu currículo, se você vai se candidatar para uma vaga onde a sua carteira vai ser 100% ali atendendo brasileiros, o seu contato vai ser como brasileiro, você já pode aplicar para vagas mais sêniores, porque o seu CFP você vai conseguir utilizar ele lá nos Estados Unidos atendendo um brasileiro. Então é uma boa notícia para quem já tem o CFP aqui no Brasil, perfeito? Essa aqui foi a nossa parte de certificações. Agora eu vou trazer um pouquinho para vocês a questão de processo seletivo, tá? Para quem está buscando essa vaga, ou essas vagas, melhor dizendo, lá nos Estados Unidos, o processo seletivo, a dinâmica é um pouco diferente daqui do Brasil. Geralmente, quando a gente vai se candidatar a uma vaga aqui, os gestores, os recrutadores acabam olhando muito pela... Vão bater o olho no seu currículo, vão ver ali qual que é a sua bagagem, qual que é a sua experiência, quanto tempo você já tem naquela função, quanto tempo você já tem ali naquela atividade. A dinâmica aqui, a dinâmica lá é um pouquinho diferente, tá? Tem duas coisas que são muito importantes levar em consideração numa vaga para o mercado financeiro americano, seja em Miami ou seja em Nova York. Lá, culturalmente, eles têm muito olhar para entender e conhecer quem é a pessoa. Então, eles olham muito, por exemplo, quem é a Gláucia? O que a Gláucia faz no dia a dia? Eles querem entender quem que é a pessoa Gláucia. Então, geralmente, as primeiras conversas lá são muito voltadas mais para a parte pessoal do que para a parte curricular ali, entendendo questão de experiências e bagagens e questões acadêmicas. Lá eles têm muito uma cultura e um entendimento que
muito de quem você é na sua vida pessoal vai refletir nas suas atividades como um colaborador da empresa. Então, pela o que você faz no seu dia a dia, quais são os seus hobbies, o que você costuma fazer em momento de lazer, eles tendem a mapear isso para ver como seria seu comportamento na empresa. Então, o que é legal vocês trazerem em um processo seletivo, em uma entrevista, é ser muito sincero em quem são vocês, de onde vocês saíram, o que vocês conquistaram, trazendo para a parte de vida pessoal. Então, por exemplo, como que vocês começaram, qual que é a origem de vocês, que de bens pessoais ou de conquista trazendo para a família, em crescimento pessoal, vocês tiveram até o momento atual de vocês. Esse é o primeiro lado que geralmente eles tendem a trazer para a conversa, é entender quem é a pessoa que eu estou trazendo para trabalhar comigo. Uma vez que eles fizeram essa validação pessoal do candidato, aí eles vão entrar num lado mais técnico, na parte curricular, para ver as suas experiências. Um ponto que é muito diferente daqui. Numa vaga aqui no Brasil, eles vão olhar, por exemplo, quanto tempo a Gláucia trabalhou, por exemplo, no BTG. E aí lá no currículo da Gláucia vai estar que ela trabalhou 10 anos como especialista em investimentos no BTG. Uma visão Brasil vai ser uma visão nossa. A Gláucia trabalhou 10 anos na área de investimentos do BTG, ela deve ser incrível, ela deve ter uma bagagem muito boa, vou trazer ela para trabalhar aqui. Numa posição, num processo seletivo para uma vaga no mercado financeiro lá, a quantidade de tempo ou as atividades que você exerceu, para eles tanto faz. Eles não querem saber se você trabalhou 10 anos, se você trabalhou 5 anos, se você trabalhou 1 ano. O americano, ele tem muito uma cultura de resultado e de performance. O que eles vão avaliar e mensurar é, dentro desse período que você ficou trabalhando nessa instituição, quais foram os principais projetos e quais foram os principais resultados que você gerou. Então, trazendo um exemplo prático. Vamos pegar aqui um exemplo, deixa eu mudar a Gláucia. Deixa eu pegar outra pessoa aqui para usar como exemplo. Vou pegar o Herculano. O Herculano trabalhou 3 anos no Santander, por exemplo. Herculano, legal, eu vi aqui que você foi assessor de investimento no Santander, beleza, tá? Vi aqui que você atendia cliente, vi aqui que você tinha mais ou menos 100 pessoas na sua carteira, tá? Mas quais foram os seus marcos dentro do Santander? Então eles vão olhar quais foram as premiações que o Marcos ganhou, que o Herculano ganhou ali durante a trajetória dele no Santander, quais foram as premiações, quais foram os destaques, se ele criou algum projeto. Então, o americano, quando a gente traz para o lado profissional, e aí não é só no mercado financeiro, mas processo seletivo em geral, eles têm mais um olhar muito crítico para ver desempenho e resultado do que tempo de experiência. Então, você colocar ali no seu currículo, descrever as atividades, para ele tanto faz, eles não querem saber quais as atividades que você fez, ou o tempo de casa que você teve ali na instituição, ou naquela empresa que você trabalhou. Para eles vale muito mais saber quais foram os marcos e os resultados e as suas principais conquistas durante aquele tempo. Então, quem tem 1 ano, 3 anos, 10 anos, eles não vão olhar muito para tempo de casa, mas sim quais foram as grandes conquistas e reconhecimento que vocês tiveram. Quando vocês forem participar de um processo seletivo, usem bastante essas informações, tragam ali na conversa as premiações, reconhecimentos, todos os destaques. Vocês que são do mercado financeiro, é muito fácil vocês mensurarem isso, porque trimestralmente, semestralmente ou anualmente, sempre ali tem premiações dentro do banco que vocês são reconhecidos, vocês ganham os troféus. Então, coloquem isso no currículo de vocês, porque é isso que vai ser olhado ali numa vaga dentro de um processo seletivo, beleza? Vou trazer aqui para vocês um outro vídeo para vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Olha só o que o Kendi falou. Eu acho que a Unibanco ela traz uma questão muito importante, que é o acesso a pessoas e profissionais que normalmente a gente nunca teria a possibilidade
de ter esse contato, né? Principalmente por questão de região, né? Às vezes a gente está fora de São Paulo, que é o meu caso, vim lá de Londrina, e também pelo conhecimento prático que você não aprende em certificação, você não aprende em conteúdos teóricos. Então acho que a Amibanco, acho que o que mais me agregou na minha vida para conquistar tudo isso foi essa questão. Pessoal, eu vou reforçar para vocês algo que eu comentei também na aula de ontem. Tudo que eu mostrei para vocês aqui, desde a parte de visto, certificações, a parte de currículo, ó, olhando aqui, ó, só na minha folha aqui deu 5 folhas só de conteúdos que eu compartilhei aqui com vocês. Ó. Tem 5 folhas, muita coisa, ó, tudo isso. Ó. Detalhando a parte de visto, o pessoal falou aqui que muita coisa era nova. Depois a gente passou ali de idioma, muita objeção. Vocês viram que inglês não é diferente, não é um empecilho não ter um inglês fluente. Falei das certificações, mostrei qual que é o caminho que vocês precisam buscar na parte de regulamentação, de certificação, para abrir as portas para vocês para uma vaga lá nos Estados Unidos. Comentei com vocês agora sobre a questão de vaga, de processo seletivo, o que, que vocês têm que olhar. Um dos pilares, praticamente tem 4 pilares que são fundamentais para vocês conseguirem uma vaga na parte de investimentos internacionais, seja aqui no Brasil ou seja lá fora nos Estados Unidos. Todos esses 4 pilares a gente trabalha muito forte dentro do programa do MBA Internacional da MBA University. A gente tem um pilar 100% focado na parte de carreira. E esses pontos que eu trouxe é só um pontinho, existe muito mais informações, tem muito conteúdo que não chega até vocês. Só quem está lá nos Estados Unidos passou pelos perrengues. A gente tem muito case de alunos que demoraram... Cases de alunos não. A gente tem muito cases de profissionais que estão lá nos Estados Unidos, que vão ser mentores aqui. 100% dos mentores da casa atuam no mercado financeiro americano, seja em Miami, Nova York. Eles passaram por todos os perrengues que possivelmente vocês passariam, então a gente consegue encurtar muito essa jornada de vocês. Pensa 2 anos atrás, vocês tendo acesso a tudo esse conteúdo que eu comentei e trouxe para vocês hoje, desde a parte de certificação, a parte de visto, que se vocês tivessem acessado todo esse conteúdo há uns 2 anos, muito provavelmente hoje vocês já estariam num cargo de especialista em investimentos internacionais, vocês já seriam referência nesse assunto aqui no Brasil, ou já estariam trabalhando em uma das vagas que eu mostrei para vocês ontem, seja no JP Morgan, no Bank of America, no Wells Fargo, ou até mesmo no XP, ou no BTG, ou no Safra, em algum banco lá nos Estados Unidos, seja em Miami e Nova York. E reforço mais uma vez, só tem 3 caminhos que vocês podem cursar. O primeiro caminho é pegar tudo que eu falei aqui, jogar fora, entrar por um ouvido de vocês e sair pelo outro. Alguns pode ser que não vai fazer nada, outros vão pegar tudo que eu falei aqui, anotaram muita coisa e vão começar a botar em prática. Vocês podem fazer sozinho esse caminho, é plausível. Os mentores que a gente vai trazer para dar aula, todos foram por conta, só que o ponto negativo, todos passaram muito perrengues, o tempo foi muito demorado, teve um custo alto não só financeiro, mas de tempo, muitos deram entrada em vistos, fecharam com o escritório, enrolou, deu entrada no visto errado, penaram para conseguir a entrevista, e todo o direcionamento, todo o caminho que a gente traz, a estrutura para fazer o aluno talvez ter esse resultado em 2 anos, muitos levaram 6, 7, 8 anos para fazer toda essa jornada. E tem o terceiro caminho, que é não fazer toda essa trajetória sozinho, buscar profissionais, buscar o direcionamento, buscar uma metodologia que funciona, que tem resultado, que é tudo que a gente entrega aqui para os alunos dentro da MBA University. Amanhã a gente vai fazer a nossa terceira aula, o nosso terceiro encontro, onde eu vou mostrar para vocês ali o passo a passo, todo o direcionamento e tudo o que vocês precisam saber para chegar nessas vagas, para conseguir se tornar um especialista em investimentos internacionais,
ou fazer essa transição para trabalhar nos Estados Unidos. E em vez de ir para lá para ir no subemprego, aqui dentro da MB University a gente consegue dar toda a estrutura, todo o direcionamento e todas as ferramentas. Nossa, trava a língua agora. E todas as ferramentas para vocês irem para os Estados Unidos, em vez de ir para lá para trabalhar no subemprego, trabalhar no McDonald's ou como um bartender em algum emprego que eles chamam de subemprego, a gente consegue dar toda a estrutura, caminho e direcionamento para vocês já irem para lá, só que trabalhando em uma instituição financeira americana. Amanhã, às 20 horas, eu volto aqui, vou estar junto com vocês, onde eu vou mostrar toda a estrutura e toda a metodologia que vai ajudar vocês a dar mais um passo nessa carreira e fazer parte do nosso BREG aqui da escola, que é chegar a 100 mil contratações e promoções no mercado financeiro, e a gente vai ajudar vocês a fazerem parte desse número. Hoje já são mais de 13 mil contratações e promoções que a gente já gerou no mercado financeiro, e agora a gente não vai só gerar essas promoções e contratações aqui no Brasil, como nos Estados Unidos também. Então, quero dar uma boa noite a todo mundo que me acompanhou e ficou comigo aqui praticamente 2 horas de conteúdo. Amanhã eu volto aqui e a gente faz o nosso fechamento com a nossa terceira aula do Desafio Estados Unidos. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.